Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula. Nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos sobre liderança. Espero que nessa jornada a gente possa estar aprendendo cada vez mais. É como sermos melhores líderes, como atingirmos melhor os nossos objetivos, aqueles que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente possa estar crescendo e fazendo expandir o reino do Senhor. Bom, vamos continuar na nossa essa jornada, na nossa 14ª aula, que é um assunto bastante interessante, que vai falar das prioridades, né, o que são as prioridades, a lei das prioridades na nossa vida e uma qualidade que nós temos que ter, que é o foco. Bom, vamos acompanhar a nossa aula para que a gente possa estar crescendo. Tá aí, nossa lei das prioridades, nossa 14ª aula, e a qualidade que temos que ter, que é o foco. E diz aí que nós temos que refletir sobre a nossa agenda, identificar as nossas prioridades, o que realmente é prioridade na nossa vida e se ela ocupa, né, posições de destaque na nossa agenda, né, concentrar-se nas prioridades, né, e o que que nós temos que fazer, agir, filtrar, né, nossos compromissos e melhorar a nossa agenda, né? E diz aí, olha, dedicar-se com mais afinco àquilo que de fato é importante. Então nós temos que entender e perceber o que realmente é importante na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, não só na área ministerial, voltado para o serviço que nós temos que fazer para o Senhor, mas também na nossa vida, o que realmente é prioridade. Muitas das vezes a gente foca naquilo que realmente não importa, que é supérfluo na nossa vida e ocupa muito tempo, e que realmente o que que é prioridade. E é isso que vai falar essa lei das prioridades, que vai servir não só no ministério, mas também na nossa vida. O que realmente importa tem que buscar, nós temos que buscar ir de encontro a que realmente tem importância na nossa vida. Diz aí, quais são os grandes monstros da sua agenda, né? O que ocupa a maior parte do seu tempo, né? Quais são os bons proprietários do seu tempo, né? Nós falamos aí, né? E diz aí, olha, existem maneiras de se atingir o centro, e isso se dá com um foco bem ajustado, né? Então, nós temos que entender as prioridades na nossa vida, que realmente é importante para que a gente venha buscar. O que que você tem colocado como prioridade? Você já atingiu algum sonho seu? Você já planejou algo? Ou você se envolveu com tantas questões ao seu redor que você perdeu aquele sonho, aquela prioridade diante de tantas situações que aconteceram que te tiraram do foco? Então isso é muito importante, que faz nos lembrar do que realmente importa na nossa vida. Diz aqui também, excesso de atividade chama-se ativismo e tem sido uma das tristes marcas da liderança cristã na atualidade, né. O ativismo não é prioridade. As pessoas se ocupam em estar sempre fazendo algo, coloca atividades na sua agenda porque ela precisa e tem necessidade de estar fazendo algo. Isso não é prioridade. Prioridade é colocar o que realmente vai fazer diferença na sua vida, aquilo que você colocou como um sonho. Isso sim, você tem que concentrar sua força, sua energia nisso. As outras coisas aparecerão, mas você tem que saber e fazer uma filtragem de tudo aquilo para que você possa caminhar nesse objetivo que você mesmo tem colocado, né. Ativismo não, as pessoas se ocupam demais, está sempre procurando, tem uma necessidade de fazer algo e vai fazendo. Não é dessa forma. Isso suga nossas energias, suga o nosso tempo e a gente não consegue atingir o alvo. Nós temos que estar atento a isso aí, colocar prioridades na nossa vida e caminhar e fazer a nossa trajetória em direção a elas. Bom, vamos lá continuar com a nossa aula. Diz aí das leis das prioridades em Pedro. Tem essa passagem que é bastante interessante, que é lá de Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Vocês podem estar pesquisando aí na Bíblia de vocês,
que vai falar de um momento bastante interessante na vida da igreja, que estava em crescimento, e ali tem a situação de um conflito entre as viúvas dos judeus de fala grega que não estavam recebendo o seu mantimento. E foi levada essa queixa à igreja. E Pedro era o líder da igreja. Então eles decidiram que tinham que fazer algo. E eles fizeram. E nós vamos estar vendo aí o que aconteceu. Ali diz que ele valorizou a necessidade. A valorização da necessidade. Realmente existia algo que tinha que ser feito. E ali eles decidiram que aquela demanda, aquele pleito, era verdadeiro e tinha que ser sanado. E algo que era sério, que poderia causar um grande trauma na igreja naquele momento. E eles levaram isso a sério, né? E nós temos que entender isso, que as necessidades que vão estar nos trazendo, mesmo que não seja a nossa prioridade naquele momento, que nós estamos envolvidos em fazer algo, mas nós temos que estar atentos às necessidades. A lei das prioridades também fala sobre isso, você estar atento às necessidades que estão ao seu redor. E o que nós vamos fazer com tudo isso? O que eles fizeram com relação a tudo isso? Isso foi uma grande oportunidade para um crescimento da igreja. Isso é uma grande oportunidade, os desafios que acontecem ao nosso redor quando nós estamos caminhando na direção do alvo, é uma grande oportunidade para nós estarmos crescendo. E conhecendo a história, nós vimos o que aconteceu. Vamos lá voltar para a nossa aula. Diz ali, olha, como você tem agido diante das necessidades e urgências do povo? Que atitudes tem tomado para atender às demandas da liderança? Porque isso faz parte da nossa demanda como líderes, resolver as situações que aparecem ao nosso redor, mesmo que não seja, que esteja fora do nosso foco. Como tem lidado com as suas prioridades e as dos esquecidos? E aí ele diz, né, da distribuição diária, que era o caso das viúvas. Aqui diz que foi uma oportunidade para ampliação da liderança, né? O que eles fizeram? Eles viram nessa situação uma oportunidade para ampliar a liderança deles diante do povo. O que eles fizeram? Eles colocaram padrões de pessoas que poderiam estar à frente para que pudessem estar resolvendo essa questão. Prioridades na nossa vida também fala muito de nós delegarmos, saber delegar, a quem delegar. Não é simplesmente delegar por delegar, mas a pessoa certa no lugar certo. Nós temos que estar atento, estar com os nossos olhos, né, atentos, né, enxergando e vendo as pessoas que têm talentos, que podem estar nos ajudando e ampliando a nossa liderança. É assim que eles fizeram, com grande sabedoria, com a unção de Deus sobre a vida deles. E aí vai falar também que você já imaginou que na sua equipe pode haver alguns Estevãos escondido, né? Será que algumas de suas funções não podem ser cumpridas por ele, né? Compartilhando o trabalho, né? A igreja não seria bem mais atendida? Ele fala justamente disso, né? De a gente escolher e ampliar a nossa liderança, delegando as funções. Aquele momento em onde eles delegaram a função, né, para as pessoas, dentro delas havia o Estevão. E diz a palavra sobre Estevão, que era cheio do Espírito, cheio de ousadia, cheio de poder. De repente, ao nosso redor, tem pessoas assim que está esperando uma oportunidade para que a gente possa estar investindo tempo nelas, para que elas possam estar crescendo e para que o reino venha a ser engrandecido e nos ajudar na nossa caminhada, nas funções que nós temos para estar fazendo. Vai dizer aí também que divisão de tarefas, né? Isso nos ajuda muito, porque a gente não vai sair do nosso foco. Isso nos ajuda a não perder o foco, não perder a prioridade da nossa vida, como nós dividimos as tarefas, pessoas certas no lugares certos, e nós continuamos caminhando naquilo que realmente importa para nós e aquilo que importa para o reino do Senhor.
que Ele tem depositado em cada um de nós, né, dons e talentos, sonhos. E se a gente caminha na direção disso, Deus vai acrescentar cada vez mais. E essa divisão, essa delegação vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito diante do Senhor. Então temos que estar atentos a isso aí. Saber as nossas prioridades, avançar nessas prioridades, resolver as questões que aparecem ao nosso redor e delegar e permitir que outras pessoas venham crescer e fortalecer aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Diz aí, olha, essa atitude parece mudar a conhecida frase: se quer bem feito, faça você mesmo, para se quer bem feito, delegue a pessoas competentes. Né? Então diz aí, né, tem essa frase, né? Se quer algo bem feito, faça você mesmo. A lei das prioridades vai de contra isso, porque isso suga muito da nossa energia, do nosso tempo, e a gente sai do foco, sai da prioridade. Então, nós temos que saber delegar e colocar pessoas mais capacitadas do que nós para fazer aquela tarefa específica. Existem pessoas bem mais capacitadas do que nós para certas situações. Nós temos que entender e colocar elas. Não ficar querendo só a nós, sou eu que sei fazer, é do meu jeito. Não, não é assim. Pessoas têm talentos, Deus tem derramado para todos nós talentos, dons. E é tudo para o engrandecimento do reino do Senhor. Nós temos que entender isso aí e trabalhar com isso. Vamos lá? Diz aí, ó, lei das prioridades no ministério de Jesus. Não que Jesus precisasse das leis das prioridades, mas ele nos ensinou muito bem isso aí. Diz aí, ó, é prioridade de todo cristão. Aí tem essa passagem em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42, que vai estar dizendo da passagem bem interessante onde Jesus vai se hospedar na casa de Marta e Maria, onde Marta está atarefada e Maria está aos pés do Senhor. E Marta atarefada, fazendo muitas coisas, e ela fala para Jesus: Jesus, não está incomodado com Maria aí, eu fazendo tudo? Jesus fala para Marta: olha, só uma coisa importante, Maria escolheu a certa. Quer estar aos pés do Senhor. A prioridade de todos nós cristãos é estarmos na presença do Senhor. Tudo pode acontecer ao nosso redor, mas nós não podemos nos esquecer de que a nossa prioridade está em comunhão com o Senhor. Essa tem que ser a maior busca nossa, estar em constante comunhão com o Senhor, assim como fez Maria, aos pés do Senhor. Quanto tempo nós temos dedicado a estar aos pés do Senhor? Estamos tão ocupados com tantas questões ao nosso redor, com tantas atividades ao nosso redor, que nos esquecemos daquilo que realmente importa. Maria sabia o que realmente importa, que era estar aos pés do Senhor. Então isso fala muito e nos ensina muito. Ali diz, olha, João Calvino escreveu, a não ser que estabeleçamos horas definidas para a oração, facilmente negligenciaremos a prática. Quanto tempo você investe em oração diária, a sós com Deus? Que lugar, o momento de quietude e oração ocupa a sua lista de prioridades? Isso fala muito bem conosco, né? Isso incomoda, né? Porque às vezes no nosso dia a dia, no nosso ativismo, estamos tão ocupados com tantas questões que nos esquecemos do mais importante que está em comunhão com o Senhor. Ele ainda vai dizer, olha, se você não colocar na sua agenda, coloca na sua agenda aquele tempo necessário de estar em comunhão com o Senhor. Nós temos as nossas reuniões de oração. É importante nós estarmos em oração, em comunhão, buscando cada vez mais o Senhor. O que nós temos feito? Nós temos abrido mão disso para várias atividades que ocorrem no nosso dia a dia, o que realmente importa na nossa caminhada. Vamos buscar isso. Isso vem falar que a gente possa estar aprendendo com isso.
Ele diz aí, olha, faça a sua parte. Tudo que Jesus fazia, ele não resolvia por si só, os milagres que ele fazia sempre tinham a participação do homem. Todo milagre para acontecer na nossa vida tem aquilo que é a competência de Deus e aquilo que é a nossa competência. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse para o povo: olha, tirem a pedra. Jesus podia falar: pedra, saia do lugar. Mas ele disse para o povo: tirem a pedra. E depois chamou Lázaro e ele foi para fora. Quando transformou água em vinho, ele falou para aquelas pessoas que estavam na festa: olha, peguem essas talhas aí e enchem de água. Quando eles encheram de água, a água se transformou em vinho. Ele poderia fazer os seus milagres sem a necessidade do homem, mas ele quer nos ensinar que cada um tem que fazer a sua parte. E também que ele não poderia estar fazendo tudo. Ele está nos ensinando. E as leis das prioridades vai dizer muito bem isso. Nós temos que entender e fazer com que as pessoas ao nosso redor também venham fazer as atividades, venham trabalhar para que a gente possa focar no que realmente importava. Jesus fez isso, ele focou no que realmente importou na sua vida. Ele fez, ele cumpriu e ele nos ensinou. Que a gente possa aprender com a vida do Senhor. Mais uma vez, o Supremo Pastor nos ensina a não perdermos tempo e energia naquilo que não é prioridade. Desafia-nos a delegarmos sem medo e com autoridade. E aí vai dizer que essa qualidade que é indispensável na nossa vida, que é o foco. Nós temos que focar naquilo que realmente vai ser importante na nossa vida. Ali diz essa passagem em Filipenses 3, do 7 ao 14, onde o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar o que realmente é foco para ele. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, você vai encontrar essa passagem, onde ele vai dizer que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, quem ele era, de onde ele vinha, nada disso importava na vida dele. Só uma coisa importava, que era buscar o Senhor, que era conhecer cada vez mais o Senhor. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Tudo aquilo que nós somos, o que nós somos capazes de fazer, não importa. Tudo isso não importa ao nosso redor. O que importa é nos voltarmos cada vez mais para o Senhor, conhecer cada vez mais o Senhor, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele nos ensinou, e essa passagem nos ensina muito disso. Ele fala que ele percebeu os empecilhos da vida dele. Quais são os empecilhos que têm se levantado na nossa vida para que a gente possa atingir aquilo que realmente importa, aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida? É foco, é conseguir enxergar e as boas oportunidades que surgem e que não estão ligadas com a nossa prioridade, a gente deixar de lado, a gente deixar de mão. O que tem impedido você de focar e cumprir suas prioridades? Quais são os obstáculos no seu caminho? E aí ele diz também que descobriu o que realmente desejava, né? Você sabe o que realmente você quer? Você sabe o que realmente você tem buscado? Você sabe qual é o teu chamado? Você sabe aquilo que Deus tem te chamado a realizar? Venha buscar, vamos buscar isso. Venha buscar o que realmente Deus quer fazer através das nossas vidas. Se eu não sei, eu estou envolvido com tantas questões, com tantas situações, com tanta atividade, mas o que realmente Deus tem me chamado a fazer? Esse estudo fala sobre isso, o que realmente vem a ser importante na nossa vida, é ter prioridade, é ter foco. Isso não só, como eu tenho falado, não só na área, né, voltado para o reino do Senhor, não na área ministerial, mas em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, nas nossas atividades, o que realmente eu quero fazer da minha vida. Eu tenho colocado minhas energias nisso, eu tenho me envolvido com tantas questões, com o meu lazer. Não que você não tenha ter lazer, você tem que ter seu momento de lazer, mas que isso não venha atrapalhar os sonhos que você tem colocado diante de você. Isso é ter foco, é ter prioridade. Vamos lá. E diz aí que ele determinou-se a atingir seu alvo. Que diz aí em Filipenses, né, 3:14. Eu gostaria de estar lendo essa passagem, para que a gente possa estar
aprendendo e que vai resumir bem tudo isso aí. Que diz assim, vamos lá. Filipenses 3, vamos estar lendo do 12 ao 14, que diz assim, o título é A Soberana Vocação. O apóstolo Paulo vai dizendo, olha, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso vai resumir muito bem tudo isso que nós estamos estudando hoje. Eu vou esquecer tudo aquilo que já passou, não importa, mas eu vou prosseguir nessa caminhada, prosseguir para o alvo, aquilo que Deus tem me chamado a fazer. Isso vai resumir toda essa lei da prioridade, essa qualidade que nós temos que ter, que é o foco. Tudo isso que passou não importa, o que importa é buscar cada vez mais aquilo que Deus tem colocado para eu estar fazendo. Isso é foco, é prioridade na nossa vida. Em que e como você tem concentrado seu tempo e energia? Fica aí uma questão para nós. E para concluir nossa aula, diz aí que Deus nos exorta a mantermos o nosso foco, né, em nossas prioridades, para que a gente venha manter o nosso foco em nossas prioridades, a fim de que, pelo cumprimento dela, abençoemos todo o povo. Nossa função é abençoar, assim como Deus chamou Abraão. Disse Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através das nossas vidas como igreja, nós somos chamados para abençoar as famílias, abençoar onde nós estivermos. Aquilo que Deus tem nos chamado a fazer é para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Se Deus tem te dado riquezas, não é para você simplesmente ostentar uma riqueza, mas é para que você venha abençoar as pessoas que estão à sua volta. Tudo em função de abençoar, servir. Nós somos chamados para isso, para servir. Nossa caminhada de cumprir os planos de Deus para a nossa vida vai nessa direção que quando a gente atinge aquilo que Deus tem nos chamado, quando a gente coloca como prioridade, nós abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Vai estar dizendo aí, olha, identifique seus pontos fortes, invista a maior parte do seu tempo nele, né? Busque capacitação contínua para seus pontos fortes. Aí vai falar sobre realmente você concentrar suas energias naquilo que realmente você é bom em fazer. Delegue determinadas funções a outros que podem desenvolvê-las melhor do que você. Ou seja, pessoas vão se levantar e são capacitadas para isso, que vão fazer até melhor do que nós. E com certeza farão melhor do que nós, se nós estivermos colocando a nossa mão ali. E diz aí também: invista parte de seu tempo, ainda que pequena, para corrigir seus pontos fracos. Nós somos chamados para cumprir o nosso propósito, nós temos as nossas qualidades, nós temos que valorizar essas qualidades para que a gente possa atingir a vontade do Senhor. Nós não somos perfeitos, nós temos, né, situações que não são tão boas, nossos pontos fracos, nós temos que corrigi-los. Mas nós temos que concentrar as nossas forças nos nossos pontos fracos, mas naquilo que a gente é bom, naquilo que é o nosso ponto forte, e avançar nisso. Mas não nos esquecemos de corrigir, né? Porque isso faz parte da nossa caminhada, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento diante do Senhor. Mas nós somos chamados para isso, para atingir aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E dessa forma nós vamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente possa aprender com esse estudo de hoje, que a gente possa nos concentrar no que realmente vai ser importante na nossa vida, que aquilo que Deus tem colocado com certeza vai fazer a diferença. Que a gente venha caminhar
voltando as nossas energias em buscar cada vez mais o Senhor, estar no centro da vontade do Senhor, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, né, para que a gente possa realmente estar fazendo a vontade do Senhor, que as pessoas ao nosso redor venham ser atingidas, venham ser abençoadas. Que a gente venha ser sal da terra, que a gente venha ser luz do mundo, que a gente venha impactar onde nós estivermos, para o crescimento do reino, para que o reino de Deus venha ser verdadeiro onde nós estivermos. Amém? Deus te abençoe cada vez mais, que a gente possa aprender, que a graça do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, por onde nós estivermos. Deus venha nos abençoar, possamos ser bênçãos onde nós estivermos. Hein? Te vejo na próxima aula. Fiquem com Deus, uma ótima semana